Fala, chefes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Chefes. Para você que está nos assistindo aí da TVI, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio aqui da TV. É uma honra, um prazer muito grande falar com você daí de casa, trazer um tema muito específico, muito gostoso, muito denso até e muito importante para as nossas vidas. O Pod Chefes é um podcast que fala de finanças e empreendedorismo de um jeito leve, descontraído, assim como esse assunto tem que ser mesmo, né? A gente não precisa falar nem de finanças, nem de negócios de um jeito que seja difícil de compreender. Então, nosso objetivo aqui é trazer uma forma leve, uma forma tranquila para que você entenda de um dos principais assuntos que nós temos na nossa vida, que é o nosso dinheiro, os nossos negócios. Eu falo muito com os meus alunos, com os meus clientes, que se tem uma decisão que a gente toma todo dia, além daquela que a gente vai comer, é com o que nós vamos gastar o nosso dinheiro. Então, esse podcast, esse programa, ele veio para a gente desmistificar essa ideia de que não é legal falar de dinheiro, de que não é bom falar de dinheiro, porque é muito importante que nós falemos de dinheiro nas nossas casas, com os nossos amigos, com a nossa família. E negócios e empreender é uma das vertentes que traz o desenvolvimento para as nossas vidas, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então é um prazer muito grande estar aqui com você. Meu nome é Lívia Guimarães, eu sou educadora financeira, sou consultora de negócios, trabalhei no mercado financeiro há quase 20 anos e percebi e vi de perto, né, as dificuldades que as pessoas têm em lidar com seus dinheiros, em lidar com a gestão, principalmente a gestão financeira, que é o coração dos seus negócios. Nosso programa será transmitido aqui na TV todas as terças-feiras às 19h30. E eu convido você a participar. Para você que ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, inscreva-se também. Se você não conseguir assistir nosso programa todo aqui na TV, você pode assistir ele através do YouTube. Nosso YouTube é Pod Chefes. Vou colocar ele aqui embaixo para você poder acompanhar e fazer sua inscrição. Hoje, o nosso tema vai ser empreendedorismo. Não por acaso, né? Nosso primeiro programa, a gente vai trazer aqui um motivo. Nós vamos te explicar por que é tão importante falar desse tema, deste assunto. O Pod Chefes, ele surgiu, na verdade, para você que ainda não nos conhece, há aproximadamente 2 anos, quando eu vi, né, depois de muito tempo trabalhando no mercado financeiro, atendendo com os clientes, enfim, eu senti a necessidade de trazer essa informação mais perto de você. Trazer também pessoas, empreendedores de sucesso, para que você possa se inspirar, para que você possa conhecer um outro lado, uma nova vertente do empreender. Uma vertente diferente daquela que a gente vê em rede social, daquela que a gente vê em internet, que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples, que as pessoas não enfrentam desafios. Aqui a gente traz o empreender, a gestão financeira de forma real, né? Com as dificuldades, com as dores, com as conquistas, com os progressos, com a prosperidade que tudo isso causa, traz, quando ela é feita de forma adequada, profissional. Então, nosso conceito aqui, nosso intuito aqui é te profissionalizar, é levar o desenvolvimento para você aí de casa. Claro, não poderia ser diferente, nosso primeiro convidado é uma pessoa muito importante no segmento do empreendedorismo. Receba aqui hoje em nossos estúdios Afonso Rocha, diretor superintendente do Sebrae Minas, que vai contar para a gente um pouco da importância do empreender e como o Sebrae pode te ajudar a desenvolver os seus negócios. Quais as ações que o Sebrae tem feito para ajudar a desenvolver o seu negócio e a sociedade como um todo. Seja muito bem-vindo, Afonso. É uma honra para mim te receber, é uma honra a gente poder discursar, falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Levar isso para as casas das pessoas mesmo, para que elas possam buscar informação, buscar ajuda quando precisam para desenvolver seus negócios. Muito obrigada. Muito obrigado, Lívia. É um prazer estar aqui. Na verdade, é trazer um pouco dessa bandeira que o Sebrae impunha há tantos anos, né? Eu costumo brincar que eu tenho muitos anos que eu estou nesse meio, né, de trabalhar gestão, micro e pequenas empresas, e principalmente a questão do empreendedorismo, da educação empreendedora, que hoje é o principal bandeira nossa. Muito obrigada, isso mesmo. Eu gostaria de agradecer também nossos apoiadores, Suporte Contabilidade, uma contabilidade que está conosco já há vários meses, uma contabilidade de 24 anos de mercado. Nós trouxemos também a CEO da Suporte Contabilidade para falar um pouquinho desse assunto com vocês. Vocês podem assistir no nosso último episódio. Quero agradecer também Douglas Batista, que faz nossas produções de cabelo e maquiagem, Loja Ops, que nos veste,
e Adriana Medeiros, que faz nossa produção de acessórios. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Quem é Afonso Rocha? Me conta tudo. Como que você começou nesse mercado do empreendedorismo? Como que você começou a atuar nesse segmento? Olha, a minha vida assim, foi uma situação muito peculiar, porque eu sou técnico agrícola de nível médio, né? E estudei em Rio Pomba, numa escola agrotécnica, e depois, num período que eu tive entre o término do meu ensino médio e a faculdade, eu servi exército. E servi exército num período que eu não tinha onde ficar em Juiz de Fora, então eu morava no quartel e meu tempo livre era estudar. E eu comecei a me dedicar muito a estudos de materiais da Harvard Business, Olha. estudando sobre Philip Kotler, sobre Peter Drucker, sobre Michael Porter, e eu comecei a gostar muito dessas coisas que eu estava lendo. E quando eu terminei meu período de exército, eu estava decidido, eu ia fazer administração de empresas. Então eu fiz administração de empresas, depois me especializei em marketing, mas eu tive assim praticamente a minha vida toda trabalhando nesse universo de pequenas empresas, das pequenas empresas. Trabalhei com consultoria, com instrutoria e, obviamente, que depois, trabalhando no próprio Sebrae, eu comecei uma carreira executiva, né? Uhum. Mas eu estive no Sebrae até 1999, de lá eu assumi uma superintendência que trabalhava com educação e mercado no Senac, ou seja, não saí muito da atividade, né? Continuei trabalhando com formação de pessoas e tal. Depois eu fui trabalhar no mercado de turismo, que foi uma experiência fantástica. Eu trabalhei no Instituto Estrada Real de 2004 até 2006, final de 2006, e foi uma experiência fantástica, porque trabalhar com turismo, o turismo ele é um leque de oportunidades. A gente costuma dizer que o turismo ele tem 48 como se fossem segmentos de negócios que estão vinculados ao turismo. Então, isso tudo? É porque quando você... 48 segmentos? Tem até uma figura muito interessante de um iceberg que a gente usa muito para definir o que é turismo, né? A ponta do iceberg, que é aquilo que você vê do lado de fora da água, né? Uhum. É o que as pessoas entendem por turismo, que é lazer e entretenimento. O que está submerso é toda uma cadeia de negócios que são movimentadas pelo turismo. Então, por exemplo, se você é um empresário que tem uma pousada na Serra do Cipó, o hotel, se o turista procura a Serra do Cipó, a marcenaria vai vender mais, porque o hotel vai precisar de imóveis, a confecção vai vender mais, a indústria de alimentos vai vender mais, porque o turista ele é consumidor de gêneros alimentícios, toda a cadeia de lazer, de entretenimentos, de guias, serviços, de serviços de uma forma geral, quando você leva o turista provoca um efeito cascata na economia local, que é uma coisa impressionante. Então, assim, foi uma experiência muito rica. Em 2007 eu volto para o Sebrae. Aí eu volto como superintendente e liderando uma empresa, né, que só cresce. O Sebrae é uma empresa impressionante, que a gente tem tido uma demanda. O Brasil hoje é um país, a economia brasileira é uma economia muito focada e baseada em pequenos negócios. Cerca de 99% dos estabelecimentos empresariais existentes são de micro e pequeno porte. Então, ou seja, eu estou falando do negócio do Sebrae, eu trabalho para atender 99% das empresas que existem no mercado. E numa empresa onde, se tem uma coisa que não existe na minha atividade, é rotina, né? Porque nós atendemos quem quer abrir empresa, mas se a pessoa já tem uma empresa, seja ela um microempreendedor individual, uma microempresa ou uma pequena empresa, seja de que setor for, desde a agricultura até a atividade de serviços, nós atendemos todas. Nossa, é um leque muito grande. Então, assim, é um processo, eu costumo dizer que trabalhar nesse meio é aprender todo dia, e é muito bom que seja, porque não só o Sebrae tem uma responsabilidade muito grande de reaprender, de reinventar o seu negócio todo dia, como a gente precisa levar essa mensagem para as pequenas empresas. Muito bem. São, no total, quantos anos de Sebrae? Olha, esse ano, somando as minhas duas passagens, 32 anos. 32 anos de Sebrae. Para muitos aí que estão nos assistindo ou nos ouvindo, às vezes é a sua idade, só de Sebrae, só no trabalho do desenvolvimento do micro e pequeno empreendedor. O foco é micro e pequeno empreendedor porque eles são a maioria ou o Sebrae nasceu... Não, é porque o negócio do Sebrae é esse. O Sebrae foi criado
Tanto é que nós não atendemos médias e grandes empresas. Nós até atendemos, mas de uma forma indireta, porque se você pegar uma grande empresa, o Sebrae faz um trabalho até muito importante, que atende muito bem as grandes empresas indiretamente, porque seja qual for a grande empresa, você pode listar aí no estado de Minas Gerais, Usiminas, Gerdau, ArcelorMittal, todas essas empresas têm no seu entorno um número infinito, muito grande de micro e pequenas empresas que são fornecedoras delas. Uhum. Então, o que o Sebrae normalmente faz? Nós temos um programa chamado Encadeamento Produtivo, que eu trabalho toda essa cadeia de fornecedores da grande empresa e, de certa forma, eu estou atendendo a grande, mas Sim. diretamente, como cliente final, eu não trabalho com médias e grandes empresas. Eu estou Entendi. falando de empresas que faturam acima de 4.800.000 ano. Essas empresas não são clientes diretas do Sebrae. Elas são, conforme eu disse, indiretamente, porque se eu trabalho o ambiente de negócio, elas também acabam sendo beneficiadas. Então, de modo geral, o MEI, o optante pelo Simples. Claro, é o Uhum. MEI optante pelo Simples, normalmente são esses os clientes. Obviamente que eu trabalho com aquilo que a gente chama de potencial empresário, que é aquele indivíduo que tem uma ideia, está trabalhando com um negócio, está uma ideia ali, que é cliente nosso, e o potencial empreendedor também, que é aquele cara que já está se estruturando, prestes a formalizar. Esses também são, e é um universo muito grande. Né? Nós estamos falando esse ano, o Sebrae deve fechar esse ano com um atendimento da ordem de 1,5 milhão de atendimentos do estado de Minas Gerais. É uma coisa bastante significativa. Sem esse suporte, é difícil da gente ter um desenvolvimento econômico sustentável, né? Para nossa felicidade, assim, eu particularmente, como eu estou nesse meio há muitos anos, eu quando comecei a trabalhar nesse ambiente na década de 80, a gente ouvia falar, por exemplo, de 80% de mortalidade de pequenas empresas nos 2 primeiros anos. Hoje nós estamos celebrando uma mortalidade, por exemplo, de empresas que não são atendidas pelo Sebrae na ordem de 30%, que já cai muito nos 2 primeiros anos, e as empresas que são atendidas por nós temos monitorados, nós estamos chegando a 16% de mortalidade nos 2 primeiros anos. Ou seja, aquele década de 80, que a gente falava de 80% de mortalidade nos 2 primeiros anos, de falar que hoje chega a 16%, de fato a gente está tendo um amadurecimento, acho que uma melhoria na consciência desses indivíduos que estão abrindo empresa, porque não é fácil ser empresário, a gente sabe o quão desafiador é. Nós temos aí desafios grandes, como a carga tributária muito alta, ainda uma grande dificuldade de acesso a crédito. Quando se tem acesso ao crédito, é dinheiro caro. E sem falar na questão da preparação mesmo da pessoa. Às vezes, você sabe que a pesquisa que nós temos no Sebrae, que é a pesquisa GEM, que é uma pesquisa que mede o índice de competitividade dos países, essa pesquisa, o GEM é Global Entrepreneurship Monitor. Ela fala que o primeiro desejo do brasileiro é adquirir a casa própria, e o segundo é ter um próprio negócio. Então você imagina que a gente vive numa sociedade onde os indivíduos, as pessoas sonham em ter o próprio negócio. Só que por outro lado a gente tem que inclusive fazer o nosso papel, que é dizer para essas pessoas que é muito legal ter o negócio próprio, mas não é simples. Não é simples, é isso mesmo. E nós percebemos também, assim, com o passar dos anos, enfim, com essa modernidade, né, a mudança dos negócios, a mudança na gestão dos negócios, você entende que houve ou não houve profissionalização no empreender? A gente fala que o Sebrae tem aí uma redução, né? Então, claro que se a gente for pegar as pessoas que são atendidas pelo Sebrae, nós tivemos uma profissionalização muito grande. Mas, de modo geral, eu entendo que o MEI também ajudou muito nessa questão de redução da mortalidade das empresas, né? Das jovens empresas. Mas, de modo geral, você acha que os empreendedores, eles buscam essa profissionalização? Porque ser empreendedor é ser um profissional que tem um negócio, né? Então, assim, ele precisa entender que não é só eu sou bom em vender alguma coisa, eu vou montar meu negócio para vender isso. Não é, né? Não é. Tem toda uma parte de gestão muito importante por trás, que realmente é o que vai dar sustentabilidade no negócio. Eu costumo dizer que eu gosto de dar o exemplo de uma costureira de uma confecção. A pessoa é costureira de uma confecção por muitos anos e chega num determinado momento e ela fala assim, puxa vida, está na hora de eu sair, abrir meu próprio negócio e ganhar dinheiro para mim mesmo. Só que tem uma grande diferença entre você ser costureira de uma confecção e ser dona de uma confecção.
Porque quando você é costureira, você é funcionária, você chega de manhã, liga a máquina, faz a sua produção, por melhor funcionário que você seja, terminou o dia, tocou o sinal, você bate o ponto e vai embora para casa. O dono de uma empresa, ele tem que preocupar com todo o processo. Com toda a cadeia, Com o né? fornecedor, com o cliente, com a qualidade do produto, saber se tem mercado, se não tem mercado, de que forma que vai investir ou reinvestir os recursos. Então, assim, é uma complexidade muito grande. Engana muito quem pensa que ser dono é melhor do que ser um empregado. É. Eu sempre faço essa reflexão. Mas respondendo a sua pergunta, de fato, eu acredito que o próprio debate que existe hoje na sociedade em termos da pessoa e do tema empreendedorismo já alerta as pessoas para esse tipo de necessidade de se qualificar. Antigamente, as pessoas tinham até vergonha de dizer que era dono de uma empresa pequena. Você perguntava para o cara, o que é que você tem? Ah, eu tenho uma bitaca, eu tenho uma bibocazinha, eu tenho É um até um negócio. Eu comérciozinho. tenho um negocinho. É. Era muito comum se ouvir isso. Hoje não, hoje você vê um empresário de pequena empresa dizendo: "Ó, eu sou empresário". As pessoas têm orgulho de ter um negócio, então só o fato das pessoas hoje terem orgulho de ter os seus próprios negócios já significa uma evolução. E o que é que nós temos percebido agora, nessa questão da evolução, o perfil das empresas nascentes, elas mudam muito conforme o movimento da economia. Nós tivemos, por exemplo, durante a pandemia, uma precarização dos negócios, vamos dizer assim. Uhum. Por quê? As pessoas começaram a perder emprego e uma saída que elas encontraram foi correr para abrir o seu próprio negócio para explorar alguma atividade. Então ali, quando você tem a própria pesquisa GEM, que eu citei agora há pouco Uhum. aqui, ela fala muito dessa história de negócios abertos por necessidade e por oportunidade. Quando a economia está aquecida, normalmente a gente percebe um número maior de empresas sendo aberta por oportunidade. Ou seja, as pessoas são mais conscientes, elas pensam mais, Pesquisam, né, pesquisam avaliam, né, é mais. mais investimento, né. Exato. Quando Uhum. a economia está em crise, que as pessoas começam a perder o posto de trabalho, perder emprego, elas têm uma necessidade que é natural, aquele desespero de falar: "Puxa, eu preciso de encontrar alguma forma de gerar renda, porque eu tenho que sustentar minha família", por exemplo. Uhum. Então é aí que surge o lado mais perigoso do empreendedorismo, que são as empresas abertas por necessidade. Porque a oportunidade é uma coisa, a necessidade é porque eu preciso de ganhar dinheiro, então eu preciso de abrir uma empresa. Esquece que às vezes elas não estão preparadas para isso. É. E isso é um risco muito grande, que às vezes a pessoa tem só um dinheiro que ela guardou a vida toda na mão, aí ela vai atrás de um desespero de abrir uma empresa e querer ter o próprio negócio e ela não está preparada. No primeiro passo, ela vai falir e aí a falência é tudo. Ela fale ela mesma, fale a família, fale todo, dizer assim, um ecossistema É. econômico que está ali em torno. Mas indo um pouco além, o que nós temos percebido é que, de fato, o debate do empreendedorismo ele enriqueceu na sociedade, e hoje, cada ano que passa, a gente percebe mais uma consciência maior das pessoas em relação a essa alternativa, né, de ter o próprio negócio e não necessariamente buscar mercado de trabalho. Afonso, eu gostaria de entender, de saber como o Sebrae, ele atua, ele ajuda as micro e pequenas empresas, enfim, o empreendedor, na verdade, né, porque por trás de empresa existem as pessoas e Claro. é a nossa função Quem movimenta a efetiva máquina é é o cidadão, é é o o indivíduo, cidadão, né. exatamente. Não existe, empresa saudável quando o empresário ele não tem as boas, Exa escolhas, né, quando ele exato. está doente nas escolhas dele. Então eu queria entender como que o Sebrae consegue ajudar os empreendedores. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu costumo dizer que o Sebrae, numa curta definição, o Sebrae é uma agência de desenvolvimento de pequenos negócios. A gente trabalha para desenvolver os pequenos negócios. E ou seja, assim, no desdobramento desse processo de ser uma agência de desenvolvimento de pequenos negócios, nós trabalhamos hoje com 3 negócios. Até então nós trabalhávamos com suporte empresarial, que é o que a gente chama de aquilo que o Sebrae, que a sociedade conhece mais. É o Uhum. Sebrae dando treinamento, dando consultoria, atendendo as pessoas que querem abrir empresa, isso tudo para a gente está dentro de um negócio chamado suporte empresarial. De uns 8 anos para cá, nós investimos muito num negócio chamado desenvolvimento econômico. Por quê? O desenvolvimento econômico é uma maneira que nós encontramos de olhar não mais somente para a empresa e para o setor, mas olhar para o território, onde a empresa está. Porque eu costumo dizer o seguinte: você pode ter um negócio mais sensacional do mundo, a empresa mais, o negócio mais viável, teoricamente, do mundo, Uhum. se você fincar essa empresa num território hostil.
E o que é o território hostil? O território hostil é onde os agentes que fazem o desenvolvimento daquele território não estão bem conectados ou não trabalham bem. Eu poderia listar aqui, por exemplo, o principal agente de desenvolvimento de um território é a prefeitura, é o poder público local. A prefeitura fazendo um bom governo, ela ajuda muito no processo de transformar o território em local amigável para o investimento. Outros são as instituições de ensino, institutos de pesquisas, as entidades empresariais, aí eu coloco a Associação Comercial, CDL, sindicatos de indústria, sindicatos rurais, são todos agentes que trabalham dentro de um território e ajudam a transformar esse território num algo amigável ao investimento. Tem até uma metáfora que eu costumo usar sobre a questão do território amigável, é assim: eu gosto muito da agricultura, então se eu te der uma planta de presente, por mais saudável que essa planta esteja, se você plantar ela no deserto, ela vai morrer em 5 dias. Assim é o território. Não adianta você dizer assim, eu tenho uma empresa aqui que super viável, mas se você colocar essa empresa num ambiente de negócios hostil, certamente ela não vai dar certo, por mais viável que ela possa parecer. Então essa é a pegada do Sebrae no desenvolvimento econômico, é trabalhar o desenvolvimento olhando para o território, porque nesse momento a gente está falando de ambiente de negócio. O ambiente de negócio tem que ser propício para o investidor. E recentemente nós estamos agora lançando a estratégia nossa 2024-2027 e nós estamos introduzindo nessa dinâmica nossa nova de estratégia um terceiro negócio que a gente chama de educação empreendedora. Porque para nós, educação empreendedora não basta simplesmente falar da educação empreendedora de escola ou do banco de escolas, etc. A gente pode até usar a escola como usamos, por exemplo, a região de Pará de Minas ali, nós atendemos muita gente num programa nosso chamado JEP, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que a gente trabalha com foco nas crianças de 6 a 14 anos, mas nesse caso a gente faz repasse de metodologia para os professores, para trabalhar dinâmicas de empreendedorismo em sala de aula com esses jovens. A região ali muito, muito demandante desse tipo de trabalho. O que nós estamos fazendo ali? Nós estamos dando os primeiros passos para criar uma consciência cidadã de empreendedorismo na sociedade. Mas fora isso, nós temos escola de ensino médio, nós temos um projeto social muito bacana que trabalha com jovens de periferia e de área de risco social, que a gente chama de NEG, que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil. Nós temos metodologias para trabalhar nas escolas superiores, para trabalhar disciplinas de gestão de micro e pequenas empresas e empreendedorismo. Então, todo esse pacote de coisas que nós estamos apresentando para a sociedade, e particularmente no caso da educação empreendedora, eu costumo dizer que não é simplesmente formar o empreendedor, é formar cidadãos que têm atitude empreendedora. Então, assim, se eu tiver atitude empreendedora, eu poderei ser o melhor empresário também. Porque às vezes as pessoas acham que trabalhar empreendedorismo ou trabalhar educação empreendedora é só para abrir empresa. Não. Eu trabalho educação empreendedora no Sebrae para que a pessoa, acima de tudo, tenha atitude empreendedora. E a atitude empreendedora vai levá-lo a ser um empresário de sucesso. E vamos explicar para a turma que está em casa aí o que é o empreendedorismo. Porque muitas pessoas acreditam que empreender é ter um negócio apenas, é ser empresário. Sim. Empresário é empreendedor, mas não necessariamente ser empreendedor é ser empresário, certo? Claro. A bandeira que nós trabalhamos com ela é a bandeira do empreendedorismo. Eu costumo vincular muito a empreendedorismo à atitude. Que é uma pessoa que tem atitude empreendedora? Primeiro, é uma pessoa que sempre vai estar preocupado com o que ela está fazendo, fazer bem feito, e sempre ter ambição no bom sentido, mas ela também, acima de tudo, desde dos primeiros momentos da vida dela, ela fazer bem feito, ter ambição, mas também preocupar o tempo todo com o papel dela na sociedade. Isso a consciência cidadã da pessoa também faz parte de um dos conceitos de atitude empreendedora do cidadão. Porque não adianta você querer ser um grande empresário ou querer que a sua empresa dê certo. Hoje, o advento do ESG, né, o ISD, como queira, mostra muito isso para a gente. Não adianta você querer que a sua empresa tenha sucesso se o ambiente onde você está não está bem. Então, a pessoa que um dos elementos da atitude empreendedora ou do empreendedorismo é você preocupar com a sua formação, mas preocupar também com o seu papel na sociedade onde você vive. E quando você fala, por exemplo, a questão do empresário,
O bom empresário, ele é um empreendedor. Uhum. Normalmente, ele é. Mas um bom empreendedor não necessariamente vai ser empresário, porque ele pode ser um grande empreendedor sendo funcionário da sua empresa. Aham. Então, assim, tem pessoas que falam: olha, eu tenho atitude empreendedora, eu trabalho com base nos princípios do empreendedorismo, mas eu quero ser funcionário daquela empresa. Nada de errado, ninguém está sendo recriminado. Mas quando você é dono da empresa, eu tenho a certeza que todos os empresários que estão nos assistindo agora querem ter funcionários que têm atitude empreendedora. Porque nós já passamos muito da época daquela história do comando-controle, né? Uhum. Funcionário que era o bonzinho. Sabe, aquela coisa o funcionário chegou, ele vai ficar sentadinho ali na cadeira, aí eu vou mandar ele fazer alguma coisa e ele vai fazer o que eu mandar. Acabou de fazer o que eu mandar, ele vai sentar de novo na cadeira e vai esperar eu mandar de novo. Isso não existe É. mais. A pessoa que tem atitude empreendedora é aquela pessoa que percebe o negócio da empresa e ela tem uma atitude propositiva em termos de ideias. O dono da empresa gosta de receber sugestões para melhorar as coisas. E uma coisa que eu sempre digo: o indivíduo que tem atitude empreendedora sendo empregado é aquele cara que fala: olha, eu vou trabalhar para essa empresa crescer, porque se ela crescer, eu, na condição de empresário, certamente vou crescer junto. Isso é reconhecido. Então, assim, atitude empreendedora, empreendedorismo é isso, sabe? A gente não pode achar que no Brasil, empreendedor é só quem tem empresa. Aham. Você pode ter um líder comunitário, que é muito comum a gente ver, às vezes você tem um aglomerado, uma vila, uma favela de periferia, que você tem ali uma liderança. Certamente, se aquele cara for um cara do bem e estiver promovendo coisas por bem da sociedade que ele vive ali, aquele cara é um empreendedor. E ele não necessariamente é dono de empresa. Ele não é funcionário, mas ele está tendo um papel de líder, que ele está tendo uma atitude empreendedora que vai ajudar a comunidade onde ele vive. Então, empreendedorismo é uma coisa assim que eu costumo intitular empreendedorismo como se fosse uma bandeira que está vinculada à atitude do cidadão. E nós temos que trabalhar essa bandeira, essa educação empreendedora desde a infância, né? Claro, Porque é claro. onde a gente forma também a cultura, a mentalidade das pessoas. Não adianta a gente trabalhar a educação empreendedora, que é o que a gente fala muito, eu falo muito disso no canal, falo muito disso também nas minhas redes sociais, só com o adulto. A gente precisa trabalhar a base toda, tem que vir da infância, tem que vir toda uma cultura para que a gente Claro. possa ter melhores colheitas aí mais Claro. para E frente, tem né? e tem uma coisa que eu acho também que é muito importante as pessoas observarem, você falou agora há pouco ali sobre a questão do desejo das pessoas de terem empresa, né. Isso é muito legítimo, é louvável as pessoas terem esse desejo, mas elas têm que ter uma consciência também se ela está preparada ou não para ser dona de empresa. Agora, uma coisa muito interessante que está acontecendo no mercado é assim, já tem alguns anos que o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou a possibilidade das empresas poderem terceirizar mais. Uhum. Esse ato das empresas poderem terceirizar mais gerou um movimento nas empresas que hoje, antigamente era muito comum você ver, por exemplo, uma empresa, uma empresa que fabrica tecido. Ela tinha que ter um mecânico no quadro, ela tinha que ter um pedreiro para reformar as instalações, ela tinha que ter, pessoal da manutenção no quadro. Hoje em dia, todas essas funções, elas podem ser terceirizadas. Uhum. Isso é bom? É porque isso abre possibilidade de novos negócios surgirem no mercado. E aí é que está a palavrinha mágica: oportunidade. E aí o que está acontecendo? Esse movimento está provocando a seguinte situação no mercado, e principalmente também pelo o advento das startups, né? Você vive um boom de pensamentos, É. de inovação, de as pessoas que estão querendo criar startup para encarar determinados desafios que são colocados pelas próprias grandes empresas hoje dentro do ambiente de inovação aberta. Mas o que a gente está percebendo hoje nessa juventude, e o Sebrae hoje tem uma escola de empreendedorismo, nós estamos hoje com quase 600 alunos. Você pesquisa jovens hoje que estão na faixa de 16, 17, 18 anos, na nossa escola, 40% dos alunos que estão formando no Sebrae hoje não pensam em emprego. Eles estão falando de oportunidade, que eles serem donos dos seus próprios negócios, porque eles percebem que eles estão preparados, porque a escola do Sebrae prepara para tal, mas isso não está acontecendo só no Sebrae. A gente tem percebido isso como uma atitude que, na minha geração, 100% das pessoas que formaram na minha geração eram pessoas que queriam ter emprego. É, Não se verdade. falava em empreendedorismo. Hoje não. Mesmo nas escolas que não estão tão focadas nessa questão do debate do empreender, do empreendedorismo, você vê um percentual muito grande de pessoas que não querem
fazer carteira de trabalho e bater na porta das empresas. Elas estão querendo empreender, explorar a sua própria atividade. Isso é uma mudança de comportamento da sociedade e o mercado precisa estar atento. E uma coisa que ajudou muito também a fortalecer essa tese é a figura do MEI, do microempreendedor individual. Porque muitas pessoas que estavam, então, na informalidade, às vezes situações que hoje não tem nada a ver com dizer que isso é papel da mulher ou papel do homem, mas hoje você tem donos de casa e donas de casa, mas particularmente o público feminino, ele aproveitou muito essa figura do empreendedor individual, porque às vezes é uma complementação de renda, num primeiro momento, atividades que até então eram informalmente exploradas em casa, como preparação de festas infantis, fabricação de salgados, mas hoje você tem pessoas que trabalham como diaristas, tudo isso, eletricistas, todos esses indivíduos até há um tempo atrás eram informais, que não tinha cobertura nenhuma da Previdência, às vezes geravam uma renda de forma muito irregular. Essas pessoas hoje têm nota fiscal, têm cobertura da Previdência e elas podem prestar serviço para outras pessoas jurídicas, porque quando uma empresa vai contratar serviço, ela quer nota fiscal. Antigamente, se a pessoa não tinha nota fiscal, como é que fazia? Hoje não. Então, eu acho que a figura do microempreendedor individual também foi algo que veio contribuir muito para mudar esse perfil hoje que a gente está vivendo na sociedade. Afonso, me conta qual é a sua percepção sobre essa diferença que nós temos de gerações. Da sua geração para mim, para essas gerações mais novas, houve uma mudança muito grande no comportamento e até nas questões de relacionamento, né? Hoje, relacionar com um funcionário mais jovem, né, de 20 e poucos anos, relacionar com um empreendedor de 20 e poucos anos, é muito diferente do que se relacionar com um empreendedor de 35, de 45, de 50 anos. Como você, como o Sebrae, também vê essas mudanças de comportamento e como nós podemos nos ajustar, nos adaptar, nos relacionar melhor, né, para colher melhores frutos para os nossos negócios, para a nossa sociedade? Olha, eu acho esse tema fascinante, porque eu sou geração X, né? Mas posso me dizer que eu estava ali no limiar do Baby Boomer, né? Mas, e eu ouvi recentemente uma definição de uma consultora, Sofia Esteves, que é uma pessoa que esteve conosco no Sebrae, e eu sempre falei muito de conflito de gerações. E ela me corrigiu, mas assim, eu achei muito legal a forma como ela foi me corrigir, porque ela falou assim, a gente não vive conflito de gerações, a gente vive encontro de gerações. Olha que legal. Porque o encontro de gerações, que é o que a gente vive hoje, e talvez seja um dos grandes desafios das organizações, a hora que você fala de encontro de gerações, você está remetendo à diversidade, né? E a diversidade hoje, ela é boa. Porque quando você encara a diversidade não como um discurso de marketing, para fazer marketing, para falar que a empresa tem diversidade e tal, mas que você encara a diversidade na prática, né? Que você encarar as desigualdades, e eu diria que a questão da idade é um elemento da diversidade, né? Porque você hoje, é legal você ter pessoas mais idosas, convivendo e trabalhando na empresa com pessoas mais jovens, porque são ideias e pontos de vista distintos que isso, no final, isso dá um caldo muito legal para a empresa. Repito, né, até então, eu via muito, a gente usava muito uma expressão que é pejorativa quando você fala de conflito de gerações. Porque, de fato, isso é a realidade das empresas. E parece que tem uma geração que está certa, outra geração que está errada, não tem, né? Todos estão certos. O bom gestor é aquele cara que vai conseguir colher essas ideias e pegar, muitas vezes, a maturidade, a serenidade, o equilíbrio que é mais próprio de uma pessoa que viveu mais tempo, com a audácia, com a coragem, com o espírito inovador, corajoso, que vem de uma geração mais jovem. Agora, o que a gente precisa de entender, nesse encontro de gerações, é que não dá para encaixotar todo mundo e achar que todo mundo é igual, que todo mundo vai viver no mesmo quadradinho. Esse é o grande desafio das empresas. Então, às vezes, é muito comum, nesse encontro de gerações nas empresas, você ver aquelas pessoas mais velhas, mais idosas, reclamando do comportamento dos mais jovens, que chega com muita irreverência. Hoje, por exemplo, é muito comum, no próprio Sebrae, em alguns setores, a gente admite as pessoas trabalharem de bermuda. Você imagina, se no passado isso era possível. Então, esse é um comportamento dessa geração nova que até virou elemento de
de atração de talentos, porque hoje em dia são várias questões, a própria questão do home office hoje, que muitas empresas optam por não fazer, mas virou um ponto de distinção para o candidato à empresa, a empregado, escolher trabalhar ou não naquela empresa, porque hoje o mercado está assim, eu posso escolher onde eu quero trabalhar, os qualificados. Então, quando você quer contratar uma pessoa qualificada, essas pessoas normalmente elas começam a olhar, você tem home office, você tem horário flexível, qual é o plano de benefícios, os benefícios que você oferece nessa empresa, porque elas vão escolher. Então, assim, essa é verdade, é real, nós sempre vivemos esse encontro de gerações nas organizações, mas hoje isso virou um fator muito crítico. Por quê? E isso está sendo muito debatido, né? Nós fizemos um seminário recentemente no Sebrae só para tratar dessas questões, por isso eu ouvi essa frase tão importante da Sophie Esteves, porque o principal elemento hoje, está cada dia mais claro dentro das empresas, que um gestor, um líder tem que saber trabalhar, são pessoas. Antigamente as empresas achavam que as finanças era a coisa mais importante, que o fornecedor e o estoque, ter estoque ou não ter estoque, que as instalações físicas. Felizmente as pessoas estão chegando à conclusão, o principal elemento que existe dentro dessa química chamada empresa são as pessoas, porque quem vai fazer essa empresa crescer são as pessoas, porque tem muito daquela coisa assim, da competência do ter e do ser, né? Os equipamentos, o recurso material, mal ou bem você trabalha e você vai correr atrás dele. Agora, o talento, o traço do perfil profissional e o perfil psicológico das pessoas, cara, você tem que conseguir achar essas pessoas que adequam ao perfil da sua empresa e preservar isso. Porque realmente a competência do ser hoje nas organizações é algo que está sendo muito mais valorizado do que a competência do ter. Ela é muito mais difícil de ser conquistada, claro, né? Claro. E, aliás, as empresas erram muito nos processos seletivos. Até hoje a gente vê muitas empresas que abrem processos seletivos, abrem vagas nos seus quadros e ficam focando muito o processo seletivo naquilo que a gente chama de competência do ter. Você sabe isso, você sabe aquilo, você sabe isso, e esquece que tem um outro lado da pessoa que é o traço psicológico, de personalidade dela. Que não molda, né? Porque a função a gente consegue ensinar. Exato. Mas a personalidade dificilmente você vai moldar. Então, assim, esse é um erro. Então, assim, voltando na questão inicial da sua pergunta, porque conforme eu disse para você, ela é uma questão fascinante, mas encarar de frente, eu acho que os empreendedores têm que encarar de frente essa questão do encontro de gerações, ela é verdadeira e ter mecanismos para admitir isso, porque isso faz parte desse pacote chamado diversidade, é o que tem feito a diferença nas empresas. Meu querido empreendedor, quanto antes você entender que nós precisamos aprender com as gerações mais novas, com os mais jovens, com os mais velhos, que nós precisamos entender de convivência de pessoas, mais rápido você terá sucesso nos seus negócios. Afonso, as empresas, elas estão passando por um momento muito complicado no que tange a contratação de funcionários. Sim. Né? A gente percebe que comércio, principalmente eu acho que as micro e pequenas empresas, que acaba que tem um ticket médio salarial um pouco mais baixo e está tendo muita demanda, né, para pouca oferta de mão de obra. Como que o Sebrae consegue ajudar, ou como que o Sebrae vê esse cenário para daqui 5, 10 anos? Olha, a bandeira do Sebrae, foi importante a sua pergunta para a gente dizer o seguinte, a bandeira do Sebrae é a gestão, micro e pequenas empresas, é empreendedorismo. O Sebrae não tem no seu core, na sua atividade fim, a formação de mão de obra, que é um elemento extremamente importante. Então aí você tem, por exemplo, o SESC e o SENAC que trabalham com formação de mão de obra para comércio e serviço, você tem o SENAI que tem todo um processo voltado para a formação de mão de obra para a indústria, o Sebrae trabalha o miolo da empresa que a gente chama de gestão, empreendedorismo e fazer com que esses pequenos negócios deem certo. Mas, de fato, isso que você está acontecendo, existe hoje no mercado um vazio de mão de obra. Eu tenho andado muito pelo interior do estado e toda hora você ouve de comunidades dizendo o seguinte, olha, a gente tem tantas vagas de empregos abertos aqui na minha cidade e a gente não está conseguindo ocupar essas vagas de emprego. Por quê?
o mercado hoje também, as pessoas têm que entender que elas têm que estar preparadas. E o preparar significa que as pessoas também têm que ter consciência para investir nelas mesmas. Sim. Não achar que o emprego vai cair do céu e que na hora que cair do céu, porque tem uma questão em relação à mão de obra que é importante, que é assim, a gente sempre fala para as empresas, olha, empresário, você tem que ser competitivo para você ser sustentável, o seu negócio ser sustentável no tempo. O que é ser competitivo? É você investir na qualificação da sua empresa para você ganhar um quinhão desse mercado dentro daquela estratégia lá do famoso livro da estratégia do Oceano Azul. Ou seja, você tem que criar seu diferencial competitivo. Que valor você vai entregar para a sociedade para você se posicionar numa situação diferenciada? Assim é a mão de obra. O indivíduo que está trabalhando hoje, que está desempregado, ou mesmo aquele que está empregado, não pense que estar empregado é situação de estabilidade. As empresas todos são demissíveis. Então, o empregado, indiferente se a empresa vai investir nele ou se ele vai buscar um investimento por conta própria, ele tem que se qualificar permanentemente, porque isso faz parte do pacote de competitividade da pessoa enquanto funcionário da empresa. Até de competência dela, né? Exato, porque se ela ficar... Tem uma frase, e aí eu remeto para as empresas, porque aqui a gente está falando de mão de obra, mas o tempo todo a gente tem que falar da empresa. Tem uma frase do Walter Longo que eu gosto muito. O Walter Longo fala o seguinte: as empresas não morrem por fazer coisas erradas. As empresas, às vezes, morrem por fazer a coisa certa por muito tempo. Uhum. Do jeito que está aqui tá bom, então eu vou fazer sempre desse mesmo jeito. Tá quentinho, né? Isso mata a empresa. Uhum. Isso tem a ver com isso que está sendo tão discutido hoje na sociedade, que é a questão da inovação. As empresas têm que ter uma cultura empreendedora, uma cultura de inovação permanente, de pensar o seguinte: eu tenho que reinventar meu negócio todo dia. Porque se eu não reinventar meu negócio todo dia, a minha empresa vai morrer. Tem um livro que eu acabei de ler recentemente, de um pessoal da Universidade Start de São Paulo, que ele chama Organizações Infinitas. Ele trata exatamente disso. É a empresa que fala o seguinte: a empresa, para ser infinita, ela tem que morrer um pouco todo dia. O que é morrer um pouco todo dia? É esse inconformismo do empresário de saber o seguinte: olha, eu tenho que reinventar meu negócio todo dia, porque se eu não reinventar ele todo dia, alguém vai chegar e vai fazer como eu estou fazendo e vai me matar. Então, assim, essa questão da competitividade, ela passa pela empresa, mas ela passa pelas pessoas também. E essa química do empreendimento com as pessoas qualificadas que vão estar dentro dessa empresa que vai fazer um negócio de sucesso. É isso mesmo. Tá vendo, pessoal? Não adianta a gente ficar achando que tudo é responsabilidade da empresa. Eu percebo que muitas pessoas terceirizam tudo. Eu quero crescer na minha carreira, mas a minha empresa não me dá oportunidade. Mas você faz a sua parte. Eu quero estudar mais, eu quero, enfim, fazer alguma coisa, mas meu pai, o governo, né, a sociedade não me dão oportunidade. Mas espera aí, você já arregaçou as mangas e fez a sua parte, fez o seu trabalho, fez o seu dever de casa? Porque não adianta a gente ficar esperando tudo cair de mãos beijadas, porque isso não vai acontecer. Prosperidade chega, mas chega para quem busca, né? Chega para quem se esforça, chega para quem trabalha. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, você tem muita sorte. Aí eu respondo assim: poxa, mas quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? É isso mesmo. As pessoas não veem que a gente trabalha 2, 3 turnos, esforça, estuda, faz uma especialização daqui, outra dali, traz coisas diferentes. E para se manter no mercado tem que ser assim mesmo. Para a gente ter destaque, para você ter sucesso, você tem que sair da sua zona de conforto. Da zona de desconforto, na verdade, né? Porque zona de conforto é chegar numa situação de independência financeira, com muita saúde, com a família toda unida. Isso é uma zona de conforto. Fora isso, é zona de desconforto. A gente tem que se encontrar todos os dias, né? Para a gente encerrar, que passa muito rápido, eu gostaria, Afonso, que você deixasse para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, para os nossos telespectadores, uma mensagem e como que eles podem buscar esse suporte do Sebrae. Olha, o Sebrae hoje tem uma capilaridade talvez que poucas empresas do nosso meio têm. Nós estamos hoje chegando a 580 posições de atendimento em todo o estado. Então, por exemplo, eu sei que na região de Pará de Minas, de Itaúna, de toda aquela região ali, tem as salas do empreendedor, que é uma parceria nossa com a junta comercial e normalmente com as prefeituras locais, mas tem escritórios do Sebrae na região. Então, assim, e se não puder deslocar, liga no nosso 0800 570 0800, diga qual a sua dificuldade, qual a sua dor, que a gente vai buscar fazer essa aproximação.
A nossa bandeira hoje é exatamente essa, de pensar que empreendedorismo é um grande negócio que precisa de ser debatido, precisa de ser tratado com a sociedade, conforme eu disse bem aqui. O debate em torno do empreendedorismo não se restringe a ter empresa ou não ter empresa. Eu acho que é um debate da sociedade, porque a atitude empreendedora é tudo aquilo que eu falei aqui. Então, assim, invista nesse debate, procure o seu crescimento pessoal, se você não é dono de empresa, mas está pretendendo ser dono de empresa ou ser um bom empregado da empresa, e se for dono de empresa, se qualifique. Nós temos hoje uma infinidade de soluções, nós temos hoje uma plataforma de streaming chamada Sebrae Play. Você entra lá, você vai achar um caminhão de coisas, tudo de graça. Normalmente as soluções, os atendimentos do Sebrae, se tem algum preço, é algo que realmente é bastante subsidiado, porque o Sebrae não tem fins lucrativos. Então, assim, procure se qualificar, certamente essas pessoas vão encontrar um agente do Sebrae por perto, com essa disponibilidade, com essa vontade. O propósito do Sebrae, eu concluo inclusive aqui dizendo o propósito do Sebrae, é impulsionar empreendedorismo para transformar vidas. Esse é o nosso propósito. Isso está na corrente sanguínea de todos os nossos colaboradores, então é para isso que a gente existe, para impulsionar o empreendedorismo e, através do impulsionamento, a gente transforma a vida das pessoas. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada por ter se disponibilizado, vir aqui bater esse papo conosco, trazer tanta informação, tanto conteúdo. Obrigada a você que está aí de casa por ter nos assistido, obrigada pela audiência. Se você ainda não se inscreveu em nossos canais, inscreva-se, ative as notificações, siga Podchefs, siga as minhas redes sociais, Podchefs _ no Instagram, liviaguimarães.finanças no Instagram. Estaremos com um curso. A partir de quarta-feira, teremos um curso de educação financeira. Vamos mudar a vida financeira das pessoas, porque as finanças, como o Afonso mencionou no início do nosso episódio, quem tem problema financeiro tem problema na família, tem problema nos relacionamentos, tem problemas em outras áreas, problemas emocionais, problemas físicos. Então, nós trazemos aqui uma educação financeira de forma leve, tranquila para você fazer, mas que exige também mudanças, que exige atitude. Falamos muito aqui nesse episódio que nós precisamos arregaçar as mangas. O Sebrae está aí para te ajudar, mas você precisa dar o seu passo, né? Você precisa buscar essa mudança. Você precisa querer ser essa mudança dentro do seu negócio. E a gente encerra esse episódio, esse programa, com essa mensagem. Queira e faça o que precisa ser feito para o seu negócio e para a sua vida dar certo. Um beijo e até o próximo episódio.